Ato de improbidade e justa causa. Essa é aquela justa causa que não precisa nem sequer ter dado uma advertência ou suspensão para aplicar. No entanto, se for mal aplicada, pode gerar um prejuízo enorme para a empresa e um direito à indenização para o funcionário. Então, se tu tem curiosidade ou dúvida a respeito disso, me acompanhe até o final do vídeo, porque é isso que a gente vai falar hoje neste vídeo. Meu nome é Almir Paz, sou criador de conteúdo aqui do canal do Trabalhista, também sou criador de conteúdo técnico lá do Portal Para Trabalhista, que é o nosso site, e também crio conteúdo no Instagram através do @papotrabalhista. E hoje quero te convidar então para bater um bate-papo a respeito desse assunto. E também quero aproveitar já nesse início de vídeo, para fazer aquele convite tradicional de qualquer canal do YouTube. Isso ajuda muito no crescimento do canal, ajuda a propagar também o conhecimento. Então quero te deixar o convite para se inscrever no canal se tu não é inscrito, deixar o teu like no vídeo se tu gostou do conteúdo e também ativar aí o sininho das notificações, porque assim toda vez que a gente postar um conteúdo novo, tu vai ser notificado pelo próprio YouTube. Então vamos lá, Justa causa sempre é um tema polêmico, que gera aí uma certa euforia, uma certa insegurança também, porque tanto por lado do empregado, do funcionário, quanto por lado da empresa, A empresa sabe que a aplicação de uma justa causa é algo muito grave, demanda vários procedimentos, é um procedimento burocrático, formal, que deve ter aí, deve observar vários requisitos, mas que, no entanto, não é tão objetivo, não é tão claro. A nossa legislação não deixa isso muito claro, Então, falar sobre justa causa sempre é um assunto interessante e que, teoricamente, deveria ser de conhecimento público, Todo mundo deveria ter conhecimento a respeito disso. E o empregado também, do outro lado, o funcionário, quando recebe uma justa causa, que não sabe se poderia ou não poderia ser aplicado daquele jeito, muitas vezes deixa de exercer aí um direito dele, porque a empresa cometeu uma irregularidade, nesse procedimento de aplicação da justa causa, mas acaba ficando quieto, porque tem medo não sabe se está dando certo ou se está dando errado. Então, basicamente, aqui a gente no canal a gente tem esse objetivo de trazer conhecimento técnico para esclarecimento do público em geral, Sendo você do direito, operador de direito ou não, sendo você do departamento pessoal, que auxilia empresas ou não, sendo você empregador, sendo você trabalhador, o importante aqui é que todo mundo comece a entender os seus direitos e deveres com relação às relações de trabalho, para que todo mundo possa atuar aí de forma mais harmoniosa nessa relação. Porque afinal de contas, gente, toda a nossa vida é baseada nessa relação de troca das relações de trabalho. A gente oferece algo para receber um valor, basicamente é isso. E o empregador, ele precisa do trabalhador para que aquela atividade cresça, e gere lucro, e o funcionário precisa do empregador para poder receber seu salário, Precisa daquela garantia, essa relação de confiança. E é justamente quando ocorre essa quebra dessa relação de confiança que vem a questão da justa causa, Quando o funcionário pratica um ato que quebra essa relação de confiança, é onde surge aí a oportunidade, a situação para a aplicação de uma justa causa. E do outro lado, da mesma forma vai ocorrer. Se o empregador fez alguma situação, fez algum ato que quebra essa relação de confiança, em que o empregado não pode mais confiar no seu empregador, também cabe justa causa, que a gente chama da rescisão indireta, que é a justa causa da empresa. A empresa comete um ato grave a fim de capaz de rescindir aí esse contrato. Mas hoje o assunto aqui é a justa causa do trabalhador por ato de improbidade. E o ato de improbidade está diretamente relacionada justamente nessa quebra de confiança, porque um ato de improbidade é um ato de desonestidade, é um ato de má-fé do trabalhador, que tem o objetivo aí de causar um certo prejuízo, tanto para a empresa quanto para terceiros que tenham aí alguma relação comercial com essa empresa, Então, basicamente, o ato de improbidade é qualquer ato desonesto do trabalhador
né, com relação à empresa. O ato desonesto, então, ele tem aí, a gente já pode tirar, né, desse ato desonesto um requisito, que para a improbidade ser realmente configurada, ser comprovada, né, a gente tem que demonstrar que há uma intenção, né, do trabalhador de causar um prejuízo. Então ele teve intenção, não foi uma negligência. Porque se for uma negligência, for um descuido, algo assim, isso talvez, essa justa causa pode ser enquadrado, dependendo aí das condições que envolvem essa situação, pode ser enquadrado como mau procedimento e não como um ato de improbidade. Então o ato de improbidade demanda aí realmente uma intenção do trabalhador. E o outro requisito seria realmente causar prejuízo, tanto para a empresa, né, muitas vezes o trabalhador quer ter uma vantagem indevida com relação ao seu empregador, como também com relação a terceiros que têm alguma relação. Por exemplo, né, pode o trabalhador causar prejuízo de forma intencional para abalar a imagem da empresa com relação aos seus clientes. Então, é um terceiro que sofre um prejuízo, mas quem vai arcar com esse prejuízo no final das contas, né, no final das contas, vai ser a empresa, porque a empresa tem a obrigação de responder pelos atos dos seus empregados, seus prepostos, como a gente diz, né, no meio jurídico em si. Então, tem que ter basicamente esses dois requisitos caracterizados, né, bem delineados e comprovados. Essa é uma justa causa de uma certa forma muito grave de ser imputada, porque a gente está falando que um trabalhador é desonesto, basicamente é isso. O funcionário está sendo desonesto comigo, é isso que a empresa vai dizer quando vai aplicar uma justa causa por ato de improbidade. Então tem que tomar um certo cuidado nisso, principalmente com relação às provas, né, de que houve um ato, que houve a intenção realmente desse trabalhador de cometer esse ato e que esse ato causou prejuízo. Então um ato premeditado para causar prejuízo para a empresa, seja prejuízo financeiro, seja até mesmo prejuízo aí com relação à imagem dessa empresa, né? Pode ser qualquer tipo de prejuízo, que no final das contas, né, tudo vai resultar num prejuízo financeiro no final das contas. Mas não quer dizer que ele tenha que ser de plano, né, um prejuízo financeiro. E quais são alguns exemplos aqui que a gente tem, né, de atos de improbidade que são comuns de acontecer? Apresentação de atestado falso, atestado modificado, ou até mesmo aquele atestado de fingimento, né? Muita gente não sabe, mas existe um código CID que o médico, para não se indispor naquele momento com aquele funcionário que procurou aquele médico, ele vai lá e diz, olha, esse funcionário procurou, né, me procurou realmente para buscar um atestado fingindo estar doente. Então ele teve uma simulação consciente só para conseguir buscar aí um abono da sua falta. E aí, até eu vou deixar aqui na descrição a CID, Z alguma coisa, agora não vou lembrar de cabeça, mas vamos deixar aqui na descrição qual é a CID desse atestado de fingimento. Tá nas minhas redes sociais, tem post a respeito disso, bem interessante, se vocês quiserem acompanhar, fica aí já o convite. Né? Então, apresentar atestado falso pode ser considerado um ato de improbidade, porque ele sabia que o atestado, ele teve intenção realmente de fraudar aquele atestado para ter uma vantagem devida, que é não ter o desconto salarial em razão da sua falta. Um funcionário bater ponto para o outro, né, para que ele não tenha as horas descontadas, né, pelas faltas. Um funcionário bater ponto para o outro, inclusive para a realização de horas extras, né, também é um ato de improbidade, porque aquele funcionário estava burlando ali um sistema, um controle da empresa, que é o controle de jornada, né? Os dois funcionários ali estariam praticando, né, tanto aquele que bateu quanto aquele que não estava presente no trabalho, mas pediu, né, para aquele outro colega bater o ponto por ele, né? Esses dois funcionários estariam aí cometendo um ato de improbidade. Teriam intenção, então, de ter uma vantagem e estariam causando um prejuízo para a empresa, que a empresa teria que pagar as horas sem ter a conta, a prestação, que é o trabalho em si, né? A prestação de serviços. O que mais? Qualquer tipo de furto, roubo, participação em roubo, né, relacionados a clientes ou empresas, né, utilizar informações que ele tem acesso através das suas atividades profissionais para obter qualquer tipo de vantagem econômica. Isso tudo pode ser enquadrado como um ato de improbidade. Mas tome muito, muito, muito cuidado na hora da aplicação, né, dessa justa causa,
para que ela não seja aí uma aplicação de uma justa causa, que ela não seja discriminatória, né? Que não seja também humilhante, principalmente. A gente não pode, só porque aquele trabalhador cometeu um ato desonesto, que ele, tipo, pode acontecer muitas vezes do empregador, filho da mãe, né, quis passar a perna, agora tu vai ver. E vai lá e aplica a justa causa na frente de toda a empresa. Esse tipo de conduta não é adequada para a relação profissional que existe entre funcionário e empregado. Funcionário e empregador, na verdade, né? Não é uma atitude que a gente espera de uma relação de um ambiente de trabalho. Por mais que tenha acontecido esse ato desonesto, né, com intenção de causar prejuízo para o empregador. Isso não justifica um tratamento de humilhação, né? E principalmente nesse caso que a gente está dizendo para todo mundo que ele está cometendo um ato desonesto. A gente está atingindo a honra desse funcionário. Então, se a gente vai fazer uma acusação desse porte, a gente tem que tomar cuidado para que isso não se dê de forma pública e também tomar um cuidado para que a gente tenha provas inequívocas de que isso aconteceu realmente. Porque a gente sabe que uma aplicação de uma justa causa, principalmente, né, com relação a um ato de improbidade, é uma porta de entrada para um processo trabalhista. O funcionário que recebe uma justa causa por ato de improbidade, as chances dele procurar bater as portas de justiça para rever essa justa causa é muito grande, é muito grande. Realmente, a maioria dos trabalhadores vão procurar a Justiça do Trabalho para questionar essa aplicação dessa justa causa. Então, todo cuidado na aplicação dessa justa causa é um cuidado que necessário, essencial para a aplicação dessa justa causa. E também ter provas, né, para comprovar todo esse ato. Por quê? No momento que tu acusa um trabalhador de um ato desonesto, tu está ferindo a honra e a intimidade dele. Então, se isso não ficar provado na Justiça do Trabalho, a chance, né, desse trabalhador reverter essa situação e ainda ganhar uma indenização por essa acusação não comprovada é grande, né? Essa é uma das poucas aplicações de justa causa que o judiciário, né, grande parte do judiciário considera ser um dano moral presumido. Não precisa o trabalhador comprovar que sofreu um dano realmente na sua imagem. Basta ele alegar que sofreu nessa situação. Essa é uma das poucas justas causas que cabe essa tese, né, do dano moral presumido, ou in re ipsa, como se diz no direito. Então tem que tomar um certo cuidado bastante com isso, porque pode surgir tudo isto, né, pode estar envolvido na aplicação da justa causa com relação aí ao ato de improbidade. Então, né, resumindo tudo isso que eu disse para vocês, né, ato de improbidade é um ato desonesto, né, com intenção realmente desse funcionário e que tem aí a intenção de causar algum prejuízo ou ter uma vantagem indevida com relação ao seu funcionário. E demanda certo cuidado a aplicação dessa justa causa, seja na forma em que você vai comunicar isso para o trabalhador, para não ser um ato humilhante, e também, né, para provar esse ato, porque é uma das poucas situações em que, se houver a reversão da justa causa por falta de prova, né, pode surgir aí a hipótese de um dano moral presumido. Então isso pode causar um certo prejuízo para a empresa. Então basicamente esses cuidados que você deve tomar. Eu espero que tenha gostado desse conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer interagir contigo e até mesmo criar aí um conteúdo complementar, né, para a gente cada vez aí enriquecer mais o nosso canal. Fica aí o convite também para convidar outros colegas, amigos, familiares para curtir aí o nosso canal, compartilhe o nosso canal com os seus familiares, para que eles também possam vir aqui e sugerir aí temas para os próximos vídeos, ok? Então muito obrigado, um abraço, sucesso, tchau!